Potenciação. O que é potenciação? A potenciação é a operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais. Ou seja, usamos a potenciação quando o número é multiplicado por ele mesmo várias vezes. Os termos de uma potenciação são a base, o expoente e a potência. Como mostra aqui, a base é o 3, o 2, que é o número sobrescrito ao 3, ele é o expoente, e a potência é o resultado da potenciação. Então, aqui nós temos base, que é o fator. O fator é o número em que vai repetir, tá? O expoente indica quantas vezes esse fator, essa base, se repete. E a potência é o resultado da potenciação. Então, nessa potenciação 3 elevado ao quadrado, o 3, que é a base, o fator, ele repete, ele multiplica por ele mesmo a quantidade de vezes indicada pelo expoente. Se o expoente é 2, então ele multiplica por ele mesmo 2 vezes. Então, 3 vezes 3, 9. 9 é a potência, o resultado da potenciação. Exemplos. Aqui no exemplo A, nós temos 7 elevado ao quadrado. 7 é o fator, a base, então ela vai ser multiplicada por ela mesma 2 vezes, como indicado aqui no expoente. 7 vezes 7, 49. A letra B, eu tenho 5 elevado ao cubo, então 5, que é a base, o fator, ele vai multiplicar por ele mesmo 3 vezes, como diz o expoente. Então, 3 indica a quantidade de vezes em que a base repete. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Aqui na letra C, eu tenho 10 elevado à sexta potência. Isso indica que o 10 vai multiplicar por ele mesmo 6 vezes. 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000, vezes 10, 10.000, vezes 10, 100.000, vezes 10, 1 milhão. Então, a quantidade de vezes em que se repete a base, em que a base é multiplicada por ela mesma, é indicada pelo expoente. A leitura de potenciação. A leitura de uma potência também ocorre de uma forma particular. A potenciação de expoente 2 pode ser lida como elevado ao quadrado. O expoente 2 se lê quadrado. E a potenciação de base de expoente, não é base, é expoente 3, pode ser lida como elevado ao cubo. Apenas os expoentes 2 e 3 possuem essas variações. A leitura do restante dos expoentes segue na mesma ideia. Vejamos os exemplos. 2 elevado a 4, ou 2 elevado à quarta potência. 2 elevado a 5, ou 2 elevado à quinta potência. 2 elevado a 6, ou 2 elevado à sexta potência. 2 elevado a 7, ou 2 elevado à sétima potência, e assim por diante. Em geral, quando nos deparamos com uma potência, precisamos repetir o produto da base quantas vezes indicar o expoente. Mas 3 regras são facilmente vistas. Quando a base for 0, o resultado da potência será 0. Como, por exemplo, 0 elevado a 6, 0. Por quê? Porque eu vou multiplicar o 0 6 vezes por ele mesmo. 0 vezes 0, vezes 0, vezes 0, vezes 0, vezes 0. Então, o resultado só pode ser 0.
Quando o expoente for 1, o resultado da potência será exatamente o valor da base. Por exemplo, 4 elevado a 1. Então, quantas vezes o 4 se repete? Apenas uma vez, porque o expoente indica o número de vezes de repetição em que a base, né, representado pela base. Então, todo número elevado a 1 é sempre ele mesmo. Quando o expoente for 0, o resultado da potência será 1. Por exemplo, 8 elevado a 0, 1. Qualquer número, seja ele número natural, número fracionário, número decimal, ou até mesmo uma letra, um símbolo, elevado a 0, o resultado sempre será 1. As potências de base 10. A quantidade de zeros após o 1, que é um número que vem acompanhado pelos zeros, está associado ao valor do expoente. Olhem só esses exemplos. 10 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, se é 1, aparece um zero. 10 elevado ao quadrado. Expoente 2 indica 2 zeros no resultado. 10 elevado ao cubo. Expoente 3, 3 zeros no resultado. Expoente 4, 4 zeros no resultado. Então, toda potência de base 10, a quantidade de zeros após o 1 está associado ao valor do expoente. O valor do expoente é a quantidade de zeros. Aplicações das potências de base 10. Escrever usando potência de base 10. Então, se eu tenho 6.000, eu posso dizer que eu tenho 6 vezes 1.000. Não é isso? 6 vezes 1.000 é 6.000. Então, eu posso dizer que eu tenho 6 vezes 10 elevado ao cubo, porque 1.000 tem 3 zeros. Então, eu posso escrever ele na potência de base 10. Exemplo B, 170.000. Bom, o número diferente de 0 é o 17. Então, eu posso escrever 17 vezes 10.000, porque 17 vezes 10.000 é 170.000. Então, isso quer dizer que eu tenho 17 vezes 1. Quantos zeros eu tenho aqui? 4. Então, eu posso escrever na base 10 elevado à quarta potência. 8 milhões. Então, 8 vezes 1 milhão. Ou 8 vezes 10, como eu tenho 6 zeros, 10 elevado à sexta potência. Decomposição. Nós podemos aplicar a potência de base 10 também na decomposição de um número. O número 6.793. Ele é igual a 6 vezes 1.000, mais 7 vezes 100, que é 700, mais 9 vezes 10, que é 90, mais 3. Bom, então, acompanhando o raciocínio das potências de base 10, eu tenho 6 vezes 10 elevado ao cubo, a quantidade de zeros que tenho 1.000. Mais 7 vezes 10 elevado ao quadrado, a quantidade de zeros do 100. Mais 9 vezes 10, que eu só tenho um zero, né? Todo número elevado a 1 é ele mesmo, por isso o expoente 1 não aparece, mais o 3. Aqui na letra B, 34.842. Então, eu tenho 3 vezes 10.000, que dá 30.000, mais 4 vezes 1.000, que é esse 4.000, mais 8 vezes 100, que é 800, mais 4 vezes 10, que é 40, mais 2, que seria 2, não 3, né? Então, trocando os 1.000, os 10.000, os 100 pela base 10, é só contar a quantidade de zeros.
3 vezes 10 elevado à quarta potência, mais 4 vezes 10 elevado ao cubo, e assim por diante. Potenciação com números decimais. O mesmo conceito de potenciação com números naturais se aplica aos números decimais. Se eu tenho 1,5 elevado ao quadrado, então o que eu tenho? Base 1,5 multiplicada por ela mesma 2 vezes. Né? 1,5 vezes 1,5. O expoente 2 indica quantas vezes a base repete. Então, 2,25. Se eu tenho o expoente 2, significa que meu resultado vai ter apenas 2 números depois da vírgula. Porque aqui, até então, eu tinha apenas um número depois da vírgula. Se eu tivesse 2 números depois da vírgula, então eu teria 4 números depois da vírgula no resultado final. 0,2 elevado ao cubo. 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. Se o expoente é 3, então a base multiplica por ele mesmo 3 vezes. Então, 0,008. Então, multiplicando, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Como eu tenho um número, 2 números, 3 números depois da vírgula, 1, 2, 3, e coloca-se a vírgula. 1,2 elevado a 1. Como eu havia dito, todo número elevado a 1 é ele mesmo. E todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, a ideia de potenciação é que a base é multiplicada por ela mesma a quantidade de vezes indicado pelo expoente.